Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula de cálculo numérico. Hoje vamos começar um assunto novo, que é exatamente o assunto de resolução de sistemas lineares. Tá? Especificamente, essa aula é sobre a eliminação gaussiana. Tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Como uma pequena introdução, tá? Gostaria de apresentar aqui, de modo geral, o sistema linear, né? E o nosso interesse é resolver esse tipo de sistema. Tá? Então, a gente tem aqui um sistema linear de m equações e n incógnitas, tá? Que usualmente a gente pode escrever ele desta maneira aqui. Então, eu vou apresentar um exemplo onde a gente resolve ele manualmente, tá certo? Faz a conta manual, relembrando para vocês que pagaram álgebra linear, como a gente faz essa conta da eliminação gaussiana. E em seguida eu vou apresentar o algoritmo para a gente fazer a implementação desse algoritmo. Tudo bem? Então, na forma matricial, esse sistema ele pode ser escrito da seguinte maneira, né? Uma matriz de coeficientes, tá? Onde o A, índice I e J são os coeficientes da matriz A. O X é a minha solução, tá? Solução do sistema linear, que aparece aqui exatamente em cada equação vai aparecer o x1, x2, etc., onde o x é exatamente o vetor solução e o b é o vetor dos termos independentes, tá? Que ficam aqui exatamente desse lado direito da equação. Então, o sistema linear, ou seja, estas m equações, elas podem ser escritas como uma equação matricial, onde você tem aqui a matriz dos coeficientes, a matriz do vetor resultado e a matriz B dos termos independentes. E o fato é o seguinte, que esse sistema aqui, ele tem solução única quando eu consigo inverter essa matriz, né? Eu pego essa matriz aqui, multiplico pela inversa de cada lado, multiplicando pela inversa de cada lado, então eu vou obter explicitamente a solução do sistema, tá? Mas muita cautela, porque nem sempre é possível a gente inverter essa matriz. E uma maneira de identificarmos se a matriz é inversível ou não é exatamente calculando o determinante. Então, relembrando alguns aspectos lá de álgebra linear, a gente tinha o seguinte, as seguintes condições. Quando o determinante é diferente de zero, o determinante dessa matriz dos coeficientes, tá? Quando o determinante dessa matriz é diferente de zero, então nós sabemos que o sistema linear ele tem solução e esta solução é única, tá? Só tem uma única solução. E é exatamente esse tipo de caso que nós estamos interessados em tratar aqui, tá? Quando o determinante é igual a zero, então pode acontecer de o sistema ser incompatível, ou seja, não ter solução, ou então ele tem infinitas soluções, tá? Isso a gente vai poder escrever no nosso código, tá? Escrever no nosso código, que eu vou mostrar para vocês que a eliminação gaussiana ela pode ser utilizada para calcular o determinante da matriz. Então, uma vez que a gente sabe que o determinante é diferente de zero, a gente consegue resolver o sistema, tá? De maneira única. E aí existem vários métodos de diferentes tipos, né? Tem os métodos que são chamados diretos, que ele vai oferecer a solução exata, né? A solução exata do sistema linear, caso essa solução exista. E aí tem alguns exemplos aqui, por exemplo, o método de Cramer é um método direto, a eliminação gaussiana, que é o que vamos utilizar nesta aula aqui. Tem também a decomposição em LU, onde as matrizes LU são matrizes triangulares inferiores e superiores, tá? E então esses dois métodos aqui a gente vai estudar com mais detalhes. A eliminação gaussiana nesta presente aula e a decomposição LU na aula seguinte. Tá? E também temos métodos iterativos, tá? São métodos indiretos, onde a gente vai
obter uma aproximação, tá? Uma condição inicial para a solução, tem um método iterativo, esse método iterativo pode ou não convergir para a solução, tá? Então a gente vai estudar estes dois tipos de casos aqui, tudo bem? Só um comentário sobre o método de Cramer. Em álgebra linear eu também comentei um pouco sobre isso, que o método de Cramer ele requer que você calcule uma certa quantidade de determinantes, tá? Então, se você tem um sistema linear aqui 2 por 2, certo? No sistema linear 2 por 2, você tem que calcular esses determinantes auxiliares, né? D1 e D2, e o determinante D, que é o determinante principal, o determinante dos coeficientes dos termos dos coeficientes aqui, né? No caso, A índice 1, A índice 1, 2, A índice 2, 1, A índice 2, 2. Então, esse determinante D é exatamente o determinante dos coeficientes, tá? O determinante D1 é o determinante obtido quando você pega a coluna 1 da matriz dos coeficientes e substitui pela matriz dos termos independentes. Aí você calcula esse determinante, tá? Então, esse aqui é o método direto. Se o determinante for diferente de zero, determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, essa solução ela vai existir, tá? O problema é que, no caso 2 por 2 é simples, né? Você só vai precisar calcular 3 determinantes. Cada determinante ele vai fazer aí duas multiplicações, né? E duas, no caso, um número semelhante de somas. Só que o determinante, ele computacionalmente muito caro, porque quando você tem um crescimento, né, do seu sistema linear, suponha que você tem um sistema linear muito grande, então você vai precisar calcular, tá, na ordem de n fatorial, tá, multiplicações, ok, para cada determinante que você tem, tá bom? Então, cada determinante você vai precisar calcular cerca de n fatorial multiplicações e um número semelhante de divisões, somas e divisões. Então, não vale a pena, do ponto de vista computacional, nós implementarmos um método como esse, um método direto como o método de Cramer, porque ele requer uma quantidade muito grande de cálculos, tá, auxiliares para você poder chegar no resultado final. E aí a gente entra no método da eliminação gaussiana. Só um detalhe aqui sobre, por exemplo, por que a gente está tentando tratar, por exemplo, sistemas grandes, tá? Porque se você olhar, né, se olhar de um modo geral aqui, esse sistema linear, ele tem m equações, né, n incógnitas. Tipicamente a gente vai trabalhar com um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá? Para evitar exatamente aqueles tipos de casos onde o determinante vai dar zero, né? Sistema incompatível, etc. Então a gente trabalha com um sistema quadrado, né? O número de equações é igual ao número de incógnitas, mas tipicamente, tá? Nas aplicações, esse sistema linear ele não vai ter duas equações ou três equações para você resolver. E quando a gente tem duas, três equações, a gente resolve na mão, até quatro, digamos assim, dependendo de como tem aí o estilo das equações, a gente resolve na mão. Mas quando o número de equações cresce muito, não vale a pena, simplesmente não vale a pena a gente resolver na mão. A gente precisa de um método numérico, um método computacional, onde a gente consegue implementar, tá, o passo a passo para poder obter a solução. O passo a passo esse que a gente pode fazer na mão, só que com uma dimensão do sistema muito grande não é factível a gente fazer explicitamente essa conta, tá? Então, por exemplo, né, isso acontece muito, vamos supor que você tem um circuito, tá, elétrico que depende de muitas componentes, você tem muitos resistores, muitos capacitores num determinado circuito, você quer calcular, por exemplo, corrente elétrica dentro de um circuito muito grande.
Isso vai lhe gerar várias equações, tá? Para cada ramo que você tiver de um circuito, você vai ter uma equação pela lei de Kirchhoff, você vai juntando tudo aí, você tem um sistema muito grande dependendo de vários ramos que você tem, tá? Outra aplicação que a gente vai utilizar de fato é o caso, por exemplo, que é da interpolação polinomial. Suponha que você tem um conjunto de dados, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui no MATLAB, eu tenho um conjunto de dados para a variável x, tá? Então, dados hipotéticos aqui nesse caso, um conjunto pequeno, tá? Conjunto pequeno de dados. Mas pode ser com 100 dados, 1000 dados, depende da aplicação que a gente está trabalhando, tá? Isso aqui é só para a gente, questão de visualização. Suponha que você tenha aqui um conjunto de dados e esse conjunto de dados represente uma certa variável, né? uma determinada função, e você precisa, por exemplo, definir, ou melhor, obter explicitamente aquela função que melhor se aproxima dos dados que você tem. Então, vamos só fazer uma plotagem aqui desses elementos, para a gente dar uma visualizada nesse conjunto de dados. Então, vou apontar ele como pontos discretos. Tá? Então, aqui a gente tem um conjunto de pontos, certo? Aqui no plano, que pode representar uma determinada variável, vamos supor temperatura, em função de horas, coisa desse tipo assim, ok? E aí a gente está interessado em obter uma função que passa por esses pontos aqui, tá? Então, quando a gente chegar na parte de interpolação polinomial, a gente vai ver que sempre existe, dados pontos, tá? Com determinadas condições, sempre vai existir um polinômio que interpola, ou seja, que passa por esses pontos aqui, tá? Aqui no MATLAB tem um toolbox que ele faz o fitting desses pontos aí. Então, você pode, por exemplo, selecionar a variável x, a variável y, e, por exemplo, aqui ele está colocando um polinômio, né, de grau 1. Então, uma reta, e aí você vai ter um erro aqui entre a reta e o ponto realmente o ponto real, tá? Mas quando você aumenta o grau do polinômio, você vai ter cada vez mais uma aproximação melhor. E vai chegar um momento que, no caso aqui é grau 4, eu tenho exatamente essa quantidade de pontos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, dados 5 pontos, eu consigo um polinômio. Tá? Dados, na verdade, n pontos, eu sempre vou conseguir um polinômio de grau n-1, que interpola todos esses pontos aqui sobre certas condições. Tá? A gente vai chegar nessas condições e estudar com mais detalhes. Tá bom? Então, por exemplo, né, se a gente tem uma quantidade de pontos e precisa, tá, de um polinômio que passa por todos esses pontos aí, a gente pode fazer essa conta utilizando um sistema linear. Como assim? Veja bem, vamos abrir aqui um rascunho. Vou fechar algumas coisas aqui. Então verifique, por exemplo, que um polinômio de grau n, tá? P de x, ele é do tipo a n que multiplica x elevado a n, tá? Mais a
n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais etc. A1 que multiplica x elevado a 1, tá? Mais A0, que seria um termo independente. E se você tem um conjunto de pontos, x1, y1, x2, y2, etc., tá? xn, yn. Então você pode utilizar estes pontos aqui de tal maneira que, por exemplo, o y1 é igual ao p de x1, certo? É o polinômio que passa pelo ponto x1, y2 é o polinômio que passa, o mesmo polinômio, né? Passa pelo ponto x2 e tem o resultado aqui y2, etc., né? Então, para cada igualdade dessa aqui, se você substituir os pontos, você vai ter uma equação, tá? Uma equaçãozinha. E aí, se você tem N pontos que você está querendo fazer o fitting com um polinômio, então você vai ter N equações, tá? N equações lineares para você resolver. Ou seja, você vai ter um sistema linear para resolver. Toda vez que você substituir um determinado valor x para o x aqui, você calcula essa potência e aí você vai resolver para os parâmetros aqui, ó. A índice n, A índice n menos 1, A índice n menos 2, etc, etc, até o A índice 0. Tá? Então você vai ter n equações para resolver esses n parâmetros. Tudo bem? Então isso vai fazer com que você tenha um sistema linear e dependendo da quantidade de pontos que nós temos, esse sistema linear pode ser grande. Se você tiver 100 pontos, você vai ter aí 100 equações. Então não vale a pena a gente resolver esse tipo de coisa na mão, então a gente precisa de um método numérico para poder implementar e obter a solução. A ideia da eliminação gaussiana, tá? A ideia é fazer o seguinte, é obter um sistema que seja triangular superior. Tá? Então a gente tem aqui o sistema linear, tá? Normal, original, digamos assim, original. E aí a gente vai fazer o seguinte, para cada linha, né? Para esse elemento aqui da diagonal, a gente vai eliminar, tá? Zerar todos os itens que estão abaixo daquela linha, daquele elemento da diagonal. Tá? Fazendo isso, a gente vai obter um sistema que é triangular superior, ou seja, abaixo da diagonal nós vamos ter apenas zeros. Então a gente vai fazer algumas operações, são chamadas operações elementares, né, como por exemplo somar linhas, multiplicar um número por uma linha e somar com outra. São operações elementares que fazem com que a gente obtenha um sistema linear equivalente ao original, ou seja, equivalente significa o quê? Que tem a mesma solução do sistema original, só que um sistema linear mais simples, porque a gente vai ter um sistema que é triangular. Então, pegando esse primeiro elemento e zerando todo mundo que tem abaixo, utilizando operações elementares, a gente vai obter zeros aqui embaixo de todos os elementos da diagonal. Então a gente vai zerar tudo que está abaixo da diagonal do sistema, com exceção deste último elemento aqui, porque vai sobrar simplesmente todo mundo aqui é igual a zero, né, nesta última linha, e este último elemento ele não vai ser zero e a gente consegue resolver o xn aqui simplesmente passando o termo A índice mn para o outro lado, dividindo o termo aqui bn. Então a gente obtém o xn. Obtendo o último elemento, a gente vai para a linha de cima, né? Aí na linha de cima, nós vamos ter exatamente o valor do xn, tá? E aí a gente consegue calcular o xn menos 1. E depois a gente vai para a linha antepenúltima, tá? Que a gente vai ter o xn menos 1 e a gente consegue calcular o x2, o xn menos 2. E assim por diante até chegar ao x1,
onde a gente consegue, fazendo pelo procedimento de substituições reversas, chegar à solução completa do sistema, tá? Então, exatamente aqui está descrito como é a substituição reversa. A gente vai fazer Bn dividido por A índice Nn, tá? Aqui tá índice M, mas como eu falei para vocês, a gente vai considerar apenas sistemas lineares que têm o mesmo número de equações e de incógnitas, tá? Então aqui você tem o mesmo índice, tá bom? Então o xn vai ser o Bn dividido por A índice Nn. E aí você vai pegar e fazer o seguinte, ó, para cada K, que ele vai de n-1, ou seja, na linha acima, tá certo? Porque aqui ó, a gente resolve para a linha n. Então depois a gente vai para a linha penúltima, que é n-1. Resolve para a linha penúltima, depois vai para a linha n-2, até chegar à primeira linha, tá? Então o K aqui está variando exatamente o número, a posição da linha que você está, começando da penúltima, depois antepenúltima, até chegar na primeira, tá? E aí você consegue calcular o x da linha K utilizando essa expressão, né? Vai ser exatamente o B índice K, que vai ser o B que vai estar aqui nessa posição, dividido pelo elemento A índice K, por exemplo, o x3 aqui, né? Se você a gente for obter o x3, então você vai ter que pegar este coeficiente e jogar ele para o outro lado dividindo, para obter exatamente o x3. Só que ele vai dividir o B que está nessa posição, aqui no caso seria B3, o índice está incorreto aqui, menos toda essa soma aqui, tá? Onde esse S está codificando toda essa soma que vem aqui, tá bom? Mesma coisa, por exemplo, ó, se você fosse resolver para o x2, então você ia pegar o B2 menos toda essa soma aqui, que você já obteve cada x, né, pela etapa anterior, e aí divide pelo A22. Então você vai obter B menos S, onde S é essa soma aqui, tá certo? Onde você vai pegar para o J variando do K mais 1 até o N, tá? Para todos esses elementos aqui, ó, A índice KJ vezes o XJ, tá? Onde o J está variando exatamente a posição aqui da coluna, tá certo? Porque você vai ter aqui, por exemplo, na coluna, se você estiver resolvendo para o x2, tá? Então você vai ter o A23, o A24, o A25, o A26, etc, etc, tá? Então você vai estar variando a coluna aqui e exatamente pegando aqueles termos do x que você já calculou na etapa anterior, tá? Então você vai ter essa soma vai subtrair aqui do outro lado o B, e aí você divide pelo A índice que você está exatamente na posição da linha. Okay? Então, aqui está o resumo de como você faz. A gente vai fazer a conta explicitamente e depois fazer a implementação. E aí, a eliminação de Gauss ela vai se fazer desse teorema aqui, né? Que você vai sempre obter um sistema linear, tá? Semelhante ao original, sempre que você fizer essas operações aqui, tá? Essas operações aqui, troca de linhas, né? Troca de equações, vão manter vai manter a mesma solução. Multiplicar uma equação por uma constante não nula também mantém a mesma solução. E combinar equações. Você pega uma equação, soma com a outra, ou seja, combinar linhas, tá? Mesma coisa, combinar linhas, combinar equações. Somar duas linhas, né? Pegar um número, multiplicar por uma linha, somar com outra, vai manter a mesma solução, tá? Então a gente vai obter um sistema linear que é semelhante ao original, só que esse sistema linear vai ser triangular superior, ou seja, a gente vai tentar zerar todo mundo que está abaixo da diagonal, e aí a gente resolve o sistema utilizando a substituição reversa, tá? Então aqui é só o resumo disso aqui que eu acabei de falar. Então vamos fazer um exemplo aqui para verificar como esta conta é realizada, tá? A gente faz o exemplo numericamente.
Então temos aqui o nosso sistema linear e vamos utilizar a eliminação gaussiana para resolver, tá? Então, eu prefiro escrever assim em forma de matriz aumentada, porque aí fica mais fácil a gente conseguir trabalhar apenas com números, tá? E não especificamente com essas variáveis aqui, x1, x2, x3. Então, a gente escreve explicitamente, tá? Explicitamente os coeficientes, 3, 2, 4. Passo uma barrinha aqui, só para a gente delimitar o que é matriz dos coeficientes e matriz dos termos independentes. 1 aqui também igual a 1, e aqui igual a 2, aqui igual a 2, 4, 3, menos 2 e 3. Pronto, então vamos trabalhar com essa matriz aqui chamada matriz aumentada. E vamos fazer as operações elementares para poder fazer exatamente a eliminação. Então, como é que é feita a eliminação? Para cada elemento da diagonal, nós vamos eliminar tudo que está abaixo da diagonal, fazendo da seguinte maneira. Só que o que a gente faz com um elemento, a gente tem que fazer com todos naquela linha, tá? Todos os elementos naquela linha. Então, a gente vai pegar e calcular um número chamado multiplicador, tá? Este multiplicador ele vai depender exatamente de cada linha onde a gente vai estar fazendo essa operação. Então, eu vou fazer assim, ó, M2. Tá? É o multiplicador para a segunda linha. Ele vai ser 1 dividido por 3. Onde esse 3 é exatamente este número que está na primeira linha. Ele é chamado de pivô, tá? Este número aqui é chamado de pivô. Então, você pega o número que está, que você quer fazer a eliminação, tá? O número que você quer eliminar, e divide pelo pivô. Este vai ser o seu multiplicador. E aí você faz a seguinte operação. Vai fazer a linha 2 menos a linha 1 vezes o seu multiplicador, tá? E este resultado aqui vai aparecer na linha 2. Tudo bem? Então, você pega aqui a linha 2, tá? A linha 2 vai ser a linha 1 vezes o multiplicador, menos, né? Você faz essa subtração aqui, tá? Então, a mesma coisa você vai fazer para este mesmo número aqui, para tentar eliminar o mesmo número aqui, que no caso é o 4. Então, você vai ter um outro multiplicador, vou chamar de M3, ele é 1, ou melhor, 4, né, dividido por 3, tá certo? Por que 4 dividido por 3? Você pega o número que você está querendo eliminar e divide pelo pivô, tá? E aí você vai fazer a linha 3 menos a linha 1 vezes o seu multiplicador. E este resultado aqui vai ser atualizado, então, na linha 3. Então, como é que vai ficar? A linha 1 não vai acontecer nada com ela. 3, 2, 4, barra, 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 1 aqui. Aqui vai ser 0. Tá? Estou fazendo essa primeira operação aqui de cima, que é para o multiplicador 2. Então, é a linha 2 menos L1 vezes M. Tá? Então, eu multipliquei 1/3. Tá? 3 vezes 1/3 vai dar 1. E aí você faz 1 menos 1, vai dar 0 aqui. Aí depois você vai fazer 2, ou melhor, 1, né? Esse número aqui é 1. Tá? 1 menos 2 vezes 1/3, que é 2/3. Então, você pode fazer uma conta auxiliar aqui. 1 menos 2/3 vai ser 3 menos 2 sobre 3, 1/3. Tá? Então, aqui você tem 1/3 nessa posição. Para cada elemento que tem nessa linha, você tem que fazer essa operação. Você tem que fazer na linha inteira, inclusive nos coeficientes aqui dos termos independentes, tá? Que é depois dessa barrinha aqui.
a mesma coisa, 2 menos 4 sobre 3, tá? 2 menos 4 sobre 3. Então, isso aqui vai ser 6 menos 4 sobre 3, então você vai ter 2 terços. 2 terços nessa posição aqui. Depois, 2 menos 1 terço, tá? Vou apagar isso aqui. Isso aqui são só contas auxiliares, ok? Dois menos 1 terço, tá? Que é 2 menos 1 vezes o multiplicador, que é 1 terço. Então, isso aqui vai ser 6 menos 1 sobre 3, 5 sobre 3. 5 sobre 3. Em seguida a gente vai fazer a conta agora para a linha 3, tá? Então, na linha 3 vai ficar o seguinte, ó, a linha 3 menos a linha 1 vezes o multiplicador. Então, eu tenho 4 menos, aí a linha 1, que nesse caso aqui é o 3 vezes o multiplicador, que é 4 terços, então vai sobrar 4. Então, 4 menos 4 vai dar 0 aqui nessa posição. Que era exatamente o que eu queria, né? O objetivo era esse, eliminar. Então, para cada termo aqui da diagonal, você tenta eliminar tudo que está abaixo. Aí, isso vai fazer com que você altere esses outros termos aqui também. Então, nós vamos ter 3 menos, né? 3 menos, aí agora, a linha 1 vezes o multiplicador. Então, eu vou pegar o 2 aqui e multiplicar pelo 4 terços. Então, 8 terços, tá? Então, é 9 menos 8 terços, 1 terço. Então, isso aqui é 1 terço. Depois, a outra conta é essa aqui, ó, menos 2, menos, aí a linha 1, que é esta aqui, essa posição, né, no caso 4, vezes o multiplicador, que é 4 terços. Então, 4 vezes 4 terços. O 3 aqui ficou muito ruim, eu vou só apagar ele um pouquinho. Então, aqui você vai ter 3 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 6, né? E aqui 4 vezes 4 dá 16, sobre 3. 6 menos 16 dá menos 22, tá? Menos 22 dividido por 3. Então, aqui o número é menos 22 dividido por 3. E aqui nós vamos ter 3 menos 1 vezes 4 terços. Então, só apagar essas contas auxiliares novamente. Então, 3 menos 1 vezes 4 terços. Então, isso aqui vai ser 9 menos 4 sobre 3. Isso aqui vai dar 5 sobre 3. Então, temos aqui 5 sobre 3. Bom, então, este aqui foi o resultado obtido quando a gente fez esta primeira eliminação. Agora, nós vamos fazer o quê? Seleciona este novo elemento aqui, que é o elemento da diagonal. Ele agora é o pivô. E nós vamos eliminar o que está abaixo do pivô, tá? Então, agora a gente vai ter um multiplicador, ok? Vou chamar de multiplicador número 4, tá? Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o número que eu quero eliminar, que é 1 terço, dividido pelo pivô, que no caso é 1 terço também. Então, o multiplicador é igual a 1. Ótimo, as contas são facilitadas nesse caso aqui. E a operação que eu vou fazer é o seguinte: para eliminar este número que está abaixo do pivô, eu vou fazer a linha 3 menos o multiplicador, que no caso aqui era o multiplicador 2, multiplicador 3, multiplicador número 4, multiplicador vezes a linha 2, tá? Porque o meu pivô está agora na linha 2 aqui. E o resultado aqui vai ser atualizado na linha 3, tá? Então, a linha 1 permanece inalterada. A linha 2 agora também permanece inalterada, porque nós já fizemos a parte da eliminação de todos os termos abaixo do primeiro pivô.
E agora vamos atualizar apenas a linha 3. Então, a linha 3 ela vai ser o seguinte, a linha 3 menos o multiplicador vezes a linha 2. Então, como o multiplicador é igual a 1, é simplesmente a linha 3 menos a linha 2. Então, aqui vai dar, isso aqui é zero, né? 1/3 menos 1/3 vai dar zero. Aqui eu tenho menos 22 sobre 3, tá? Vou fazer uma conta auxiliar aqui, menos 22 sobre 3 menos 2/3. Então, isso aqui dá menos 24 sobre 3, isso aqui dá menos 8. Tá? Então, tenho menos 8 aqui. E aqui 5 sobre 3 menos 5 sobre 3, tá? Que vai dar 0. Pronto, então, nós terminamos o processo de eliminação e perceba que temos aqui, ó, abaixo da diagonal, todos os termos são zero. Então, na matriz dos coeficientes aqui, nós temos os termos, na matriz dos coeficientes, ela se tornou uma matriz triangular superior, e agora a gente pode fazer a substituição reversa, tá? Então, aqui é substituição reversa. Que é você fazer o seguinte, ó. Então, eu vou ter menos 8x, 3, né? Isso aqui é o x3, é a posição do x3, é igual a zero. O que implica que o x3 é igual a zero, né? Porque eu vou dividir aqui 0 por menos 8, enfim, vai dar zero. Agora, na segunda linha, eu tenho 1/3 de x2 menos 2/3 de x3 igual a 5/3. Esta parte aqui é zero, tá? Eu ia colocar ela para o outro lado aqui, né, fazendo o menos, que é exatamente aquele menos s que eu mostrei para vocês. Mas aí, como não temos, isso aqui é zero, então vai ficar só x2 dividido por 3 igual a 5/3. Então, significa que o x2 é 5. Tá? Resolvendo aqui, nós encontramos x2 igual a 5. Agora a gente vai para a linha 1, tá? Então, eu tenho 3 vezes o x1, mais 2 vezes o x2, mais 4 vezes o x3, isso aqui é igual a 1. Bom, o x3 é 0, 1 menos o x3 é 0, então essa parte aqui não vai entrar, fica menos 2 vezes o x2 é 5. Então isso aqui fica 1 menos 10, isso aqui dá menos 9, tá? Então x1 é igual a menos 9 dividido por 3, né? Se passa o 3 dividindo, vai ficar menos 3. Então está aqui a minha solução, né? A solução é x1 igual a menos 3, x2 igual a 5 e x3 igual a 0. Então, este aqui é o processo da eliminação. E eu mostrei exatamente como você faz a conta utilizando esses multiplicadores, porque é exatamente da maneira como nós vamos fazer a implementação. Tá? Então, vou pausar o vídeo por enquanto, aí na parte 2 eu mostro a sequência da implementação em Python.